A gente vai aprender a elaborar a nossa fala, o nosso discurso, a nossa aula, a nossa palestra. A gente vai aprender a fazer. E depois é com cada um. É experimentar sempre, é fazer na frente do espelho, é fazer na frente das pessoas da casa, é fazer sozinho, você olhando para o espelho, enfim. É você praticando. Eu confesso a vocês que eu sou muito tímido ainda e tenho muito medo também dos rostos, das fisionomias, mas eu me obrigo a fazer. Eu venci esse medo que eu tinha, esse receio que eu tinha, eu venci. Hoje eu enfrento, mas eu enfrento quando eu vou falar alguma coisa que eu domino, que eu conheço. Então, o grande problema nosso também é falar sobre aquilo que você não tem domínio, você não conhece o suficiente o assunto e se mete a falar sobre aquilo. Então, a gente vai entender que é preciso fundamentar, é preciso estudar, é preciso adquirir uma coisa chamada posição defendida. O nome já diz, qual é a minha posição em relação a um determinado assunto? Será que eu tenho isso definido? Será que eu pensei detidamente sobre o assunto que eu vou falar? Então é por isso que a gente precisa ter consciência. Olha, essa bandeira aqui, ela diz que você precisa, em primeiro lugar, perceber. Alguém falou sobre a dicção aqui, não falou? Está dando uma microfoniazinha aí, Gilson? É o meu? Não? O que eu estava falando mesmo, gente? Vocês estão prestando atenção, isso é bom. Essa parte aqui, teórica, ela é às vezes cansativa, às vezes vocês vão até dormir aí. Mas a gente vai ter atividades aqui que aí desperta. Quando a gente fala da dicção, quem que falou da dicção aqui? Pois a sua dicção é muito boa. Muito boa a sua dicção. Você não tem problema de dicção, não. Isso aí é você que está achando isso. Mas veja, aquilo que nós não percebemos não existe. Aquilo que nós não percebemos não existe. Muita coisa existe nesse mundo e que a gente nem sabe que existe. Quando você vai lá para a Unileste, faça isso um dia, lá para a Unileste, lá para a Uninorte. Vai dar um passeio por lá e vocês vão ver o que tem de empresa, grandes empresas que você nem imaginava que elas existiam. E elas existem. Só que eu não percebi. Aquilo que eu não percebe, para mim, não existe. Quantas crianças hoje estão morrendo lá na faixa de Gaza? Não é? Atacados lá por Israel, vice-versa, enfim. Lá na Ucrânia, cidade toda destruída, crianças que ficaram órfãs, crianças que morreram na guerra. A gente está aqui vivendo a nossa vida, dormindo com a cabeça no travesseiro, tocando nossa vida, por quê? Porque essas coisas para nós, elas não existem, elas estão fora do nosso alcance. Então a gente nem se preocupa de fato com isso. Por quê? Porque aquilo que nós não percebemos não existe. Então, se eu não perceber em mim o problema, eu não tenho como solucionar. Então, eu quero crer que todos vocês já têm essa percepção, por isso estão aqui. Então, a percepção é o início de qualquer mudança, de qualquer aperfeiçoamento, é a percepção. E depois a percepção, a segunda fase é a aceitação, ou admitir que precisa. Se você não admitir, também não há o que fazer por você. E, finalmente, o desenvolvimento. Desenvolver é sair de uma situação que não é boa para uma situação mais satisfatória. Então, desenvolver é buscar melhorar. E aqui existe o desenho de uma ampulheta. O que significa ampulheta? O que ela simboliza? O tempo. Quer dizer, então, que as coisas não ocorrem de um dia para o outro, né? Tudo é questão de tempo. Então, a ampulheta ali está dizendo que nós precisamos respeitar a supremacia do tempo.
nada vai acontecer se a gente não considerar que é necessário o tempo para você fazer, repetir, fazer, repetir. Aguçar a sua percepção. O orador precisa aguçar a percepção, principalmente auditiva. Conhecer, como dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo. O grande problema das pessoas é que elas não se conhecem de fato. Elas não sabem se a voz delas é grave, é aguda. Elas não sabem nada, elas nunca prestaram atenção. A maioria nem percebe se está falando alto ou baixo, se a dicção está ruim ou não, se ela está falando com erros gramaticais, se ela está com um sotaque que atrapalha a compreensão. As pessoas não têm isso. Por quê? Porque a maioria de nós acha que falar não é importante. Então a gente está muito preocupado com a nossa estampa, né? Tem um monte de gente na internet que você olha, parece uma princesa, parece um príncipe, bonito pra caramba, bonita demais. Só que às vezes a pessoa só está cuidando da aparência dela, a cabeça dela, ela não cuida, não é? Aí ela vai ter problemas, vai ter dificuldades. Então, no curso de oratória, é para a gente abrir os olhos para essas coisas, entender que tudo é questão de tempo, porém, eu preciso perceber, eu preciso aceitar, eu preciso, de fato, desenvolver. Esse desenvolvimento vai exigir algum esforço de minha parte. E a gente vai falar sobre isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Olha, a aula, ela está toda marcada aqui, ó. Então, eu uso isso aqui para que eu não deixe de falar coisas importantes, para eu não me perder. Então, o orador, ele pode perfeitamente, eu digo orador, estou me referindo a todos nós, que todos nós somos oradores por natureza, todos nós somos falantes, todos nós nos comunicamos, às vezes bem, às vezes não tão bem. Porém, todos nós somos oradores. E o orador, ele pode perfeitamente fazer anotações para não perder, para não fugir do raciocínio. Não é proibido você fazer um discurso lendo, não é proibido. Não é proibido que você faça pequenas anotações para não esquecer de nada que seja importante. Então, a gente tem que pensar nisso, tá? Aí eu vou ter que falar por 1 hora, mas eu estou nervoso, eu estou nervosa porque eu tenho medo de esquecer. Escreva no papel, num cartão, coloque em cima de uma mesa para você olhar de vez em quando. Isso não é proibido, isso não é pecado, tá? Algumas coisas eu vou falar, talvez eu não repita mais, tá? Porque é muita coisa para falar, então vocês anotem o que julgarem importante. Mateus, vai tomar um cafezinho que você está cochilando aí, vai. É que eu falei, né? Essa parte de fundamentação, ela acaba dando sono na gente. Eu vou passando as coisinhas básicas a princípio, depois a gente vai entrar em assuntos mais interessantes. Água é um elemento que não pode faltar na reunião da empresa, na apresentação de uma proposta dentro da empresa, numa palestra que você vai fazer, numa aula que você vai dar. Sempre tenha água por perto. Porque vai dar nervoso. Mesmo que você esteja totalmente preparado ou preparada, você vai sentir ainda alguma tensão, dependendo do ambiente que você estiver. Imagina, você vai falar com diretores da empresa. Por mais que você esteja preparado e preparada, ainda assim você vai sentir uma certa tensão. E essa tensão vai fazer a boca secar. E se você não tomar água, você vai entrar numa situação dificílima. Então tem que ter água por perto, nunca se esqueçam disso, sempre água por perto. E deve parar de falar para tomar água às vezes. Eu falei sobre a questão da infância, né, que muitas vezes esse é o nosso problema. Pode não ser só a infância, viu?
Não pense que na nossa idade também certas coisas não vão ferir o nosso brio, né? Então, em qualquer época da vida, alguém pode dizer alguma coisa que atrapalhe você. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mas Freud, ele dizia o seguinte, para você vencer um medo, porque o que é, na verdade, esse medo que a gente sente, né? Eu já falei aqui, mas o que é de fato, né, esse medo? Esse medo, às vezes, realmente é uma coisa da infância, que aconteceu na minha infância, que hoje não faz mais sentido isso. Então, Freud sempre dizia o seguinte, você deve, quando você tiver um certo recalque, um trauma, uma crença limitante, você deve voltar no tempo da memória, né? Você deve procurar se recordar das lembranças olvidadas do passado, coisa que às vezes já estão até supostamente apagadas na nossa mente, mas você deve fazer um esforço e tentar entender de onde vem esse medo. Então Freud ensinava a fazer isso, o que não é uma coisa muito fácil e às vezes nem é saudável também. Mas olha, o que é que chama a atenção do público no primeiro momento? Eu vi que vocês ficaram um tanto tímidos, às vezes era aquele sorriso tímido, na verdade. Sorriso tentando disfarçar a timidez, né? Essa sensação... O outro microfone está por aí, né? Está aí. Eu vou usar esse aqui mesmo, vai. O que chama a atenção quando a gente se entra no palco, ou quando você se levanta para falar, seja numa reunião na empresa, ou uma reunião familiar, uma reunião de amigos, o que é que vai chamar a atenção no primeiro momento? Postura, compleição física, é a primeira coisa que chama a atenção. Então, alguns de vocês, eu vi que alguém buscou o bolso para colocar a mão, alguém falou com os braços soltos assim, vocês prestaram bem atenção nisso ou não? Porque, o que eu faço com as mãos? Se eu tenho um comportamento que não é o comportamento do orador, porque o orador, ele tem um comportamento do orador, né, mais profissional. Os grandes palestrantes que nós conhecemos, eles têm uma postura no palco que você percebe que eles estão muito seguros, muito à vontade, né? Então você consegue avaliar a postura daquela pessoa. Então a primeira coisa que vai chamar a atenção do público é a sua postura, é a sua compleição física. E se eu não sei o que faço com as mãos, o que faço com elas? Deixo pendurada? Coloco nas costas? Busco um bolso para enfiar as mãos? Até o Matheus Pedroso, que já é experiente, começou meio que querendo botar a mão no bolso também. Mas isso é aquela timidez momentânea. Você viu que depois ele começa a se soltar. É só o início. No rádio, é muito comum, quando termina um break comercial e o locutor vai voltar a falar, ele diz assim, agora são 9h30, e aí ele segue. Ele vai chamar a música, ele fala, agora são 9h40, vamos ouvir Chitãozinho e Chororó. Ou seja, ele pega uma espécie de um cacuete, ele tem que falar a hora, senão parece que a coisa não vai. Porque é aquele iniciozinho. Então, o início, às vezes, você vai se perder, de repente você percebe que está, e vem com as mãos aqui. Então veja, é uma muleta, na verdade, né, que a gente adquire. Então veja, a postura é a primeira coisa que vai chamar a atenção. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com a roupa que nós estamos usando. A roupa não pode ser uma roupa que chame muito a atenção. Você não deve colocar coisas penduradas na frente. Por exemplo, tem homem que enche os bolsos de carteira,
telefone celular, enche os bolsos da frente de qualquer coisa lá. Não pode, não, tem que evitar essas coisas. A mulher tem que evitar roupas que chamem muito a atenção, decotes muito avantajados, roupas muito curtas, muito apertada, que a gente vê, às vezes, mulheres que colocam, tem um corpo, curvilínea, corpo super bonito que chama a atenção, ainda colocam umas roupas que vão chamar mais atenção ainda. Então, o que vai acontecer? O público, ao invés de prestar atenção na sua mensagem, começa a olhar para a sua complexão física. Então, tem que tomar cuidado. Isso significa respeitar o público. Isso tem a ver com a complexão física, tem a ver com a postura. A postura não é só eu gesticular ou olhar, mas é a maneira com a qual eu estou me vestindo também. Então tem que tomar cuidado com isso, porque pode ser uma barreira na comunicação, um ruído, que a gente fala, um ruído na comunicação que pode atrapalhar a concentração das pessoas, porque quando você começa a falar, você quer que as pessoas prestem atenção na sua mensagem, não quer? Para isso acontecer, eu não posso ter nada em mim que seja um foco de atenção. Então eu vou usar uma roupa sóbria, obviamente de acordo com o ambiente. Se é um ambiente despojado, está todo mundo vestido de uma forma despojada, eu posso também estar com uma calça jeans, até com uma camiseta. Mas se você é todo musculoso, evita roupa agarradinha no corpo. Se você é uma mulher muito bonita, faz academia, tá? Com aquele corpão, etc., evita de colocar roupa que chame muito atenção para o seu corpo. Senão as pessoas não prestam atenção na sua mensagem. E aí ainda pode haver um desconforto na plateia. Marido e mulher, ou namorado e namorada, aí o cara que está falando, um sujeito super musculoso, com uma camiseta coladinha no corpo, uma calça super justa no corpo, o cara fica chateado, fala, caramba, isso é falta de respeito. Então o orador, ele precisa tomar cuidado com isso. Tem algum orador que vocês conheçam, que vocês julguem que é um bom orador, um bom palestrante? Quem? Diga o nome de alguém. Como é que ele chama? Felipe Tito. Eu não conheço. É jovem, né? Fale de mais alguém. Clóvis de Barros. Tem uns caras aí mais famosos ainda. Cortella, Mário Sérgio Cortella. Então a gente precisa ter essas pessoas como parâmetro, não seria nem como referência, como um parâmetro. Mário Sérgio Cortella é um sujeito que tem uma barriga bem saliente, né? Mas o que ele faz? Bota um blazer aberto, para dar uma quebrada naquela saliência dele, que é para que aquilo não seja motivo de atenção. Vocês entenderam o que eu quero dizer com isso? Então, a primeira coisa que chama atenção quando você vai começar a falar é a sua complexão física. Então, se você está vestido ou vestida de tal forma que você não está se sentindo confortável, isso também vai te abalar, não vai? Fala, nossa, eu não estava preparada para isso. Acontece isso ou não? Que quando você vai fazer uma apresentação, você já sabe com um mês de antecedência, você se prepara, né? Arruma o cabelo, faz uma boa maquiagem, bota uma roupa bonita. Mas e se você foi chamado ou chamada assim de forma inesperada? Fala, puxa, não estava preparada para isso. Aí você já disse, não estava preparado para isso. Então veja, o que você fez? Você já disse que não estava preparado para isso. O que a sua mente vai fazer? Vai te obedecer. Então, com aquele pensamento, eu não estava preparado para isso, a tendência é que eu me dê mal. Não é isso? E é a primeira coisa que as pessoas vão notar. A roupa que você está usando, como é o seu corpo, querendo ou não, a gente faz isso.
Como é que você se movimenta, como é que você gesticula, o que você está fazendo com as mãos. Se você está gesticulando de um jeito que não tem nada a ver com a mensagem, ela vai ver, está desconectada totalmente. Ou se eu estou colocando as mãos nas costas, ou se eu estou buscando um bolso para enfiar a mão. Então, a postura no início da fala é muito importante. Qual é a postura? É isso aqui que eu estou fazendo. Os braços flexionados assim, ó, dobrados assim, ó. Tá vendo? As mãos aqui, ó, elas podem estar soltas aqui enquanto eu falo, ou eu posso começar com as mãos juntas aqui. Isso aqui nós damos um nome de ninho dos gestos. Porque simbolicamente o ninho é um lugar de segurança, não é isso? Tem até aquela questão da psicologia do ninho vazio, né? Não tem isso? É quando os filhos se casam, saem todos de casa, é isso? É até o lance do ninho vazio. O ninho vazio, ele, simbolicamente, ele é um lugar de proteção, de aconchego, onde você se sente bem. Então, se você entender isto e toda vez que for falar, a partir de agora, se posicionar com os braços assim, com as mãos juntas aqui, você vai perceber que você se sente melhor, com maior segurança. E essa é uma posição que você pode, inclusive, enganar as pessoas. Você pode estar extremamente nervoso ou nervosa, mas as pessoas não vão perceber, porque você está com a postura de alguém que está seguro. Entenderam isso, gente? Não vamos esquecer mais? Agora você vai prestar atenção nas pessoas, quando elas estão falando de forma aleatória e espontânea. Ainda vai bater atenção, pode ser que eu esqueça da posição e cometa o erro de botar as mãos às costas de novo, largar os braços assim. Pode ser que aconteça. Mas quando eu olho para as pessoas que estão conversando, no meu trabalho, em qualquer lugar que elas estão, quando elas estão conversando de forma tranquila, sem aquela pressão de estar sendo avaliada, você vai notar que todos nós utilizamos as mãos. Que o nosso normal, natural, é usar as mãos para falar. Então, por que na frente do público isso desaparece? Por conta da tensão. Eu fico sem saber o que faço com as mãos. Então, não esqueçam disso, tá? Porque a primeira coisa que vai chamar a atenção das pessoas é a sua postura. Depois vem a mensagem. Nós estamos usando o microfone aqui porque nós estamos gravando a imagem e o áudio, né? Mas nós temos que nos acostumar também com a nossa voz. Então, o microfone ele serve para ampliar a voz. Eu posso falar mais baixinho se eu tiver microfone. Agora, se eu não tenho microfone, dependendo do lugar onde eu estou, eu preciso falar mais alto, soltar a voz, senão as pessoas não vão escutar. Então, eu tenho que ter a preocupação de que todos me escutem de forma confortável. Ouvir de forma confortável é de uma forma que a pessoa não precise se sacrificar para escutar ou para entender o que você está falando. Então, por isso que, dependendo do ambiente, se eu não preciso do microfone porque o ambiente é pequeno, eu tenho que entender que a minha voz precisa chegar em todas as pessoas da sala. Isso é o quê? Percepção. Agora, se eu tenho microfone, eu vou me valer desse recurso. O microfone serve para dar mais volume para a minha voz. Então, com o microfone eu posso falar mais baixo, despender menos energia e me cansar menos. Tudo bem? Agora, eu estou com o microfone, que eu faço? Olha, onde está a minha mão? Ela não está solta aqui, ó, nem nas costas, nem procurando o bolso, ela está aqui. Por quê? Porque ela me ajuda a me expressar melhor quando eu estiver falando. Eu posso, eventualmente, trocar o microfone de mão. Então, quando eu estiver com o microfone, essa mão também continua por aqui. E o microfone, ó,
O braço que segura o microfone é como se fosse o pedestal ali, ó. Então, eu estou falando com as pessoas, para onde eu viro, olha meu braço, ele vai junto. Eu não estou virando aqui só a cabeça para falar. Eu estou levando o braço. Por quê? Porque eu tenho que ter essa sensibilidade de que a minha voz tem que sair o tempo todo na caixa. Então, por isso, toda vez que eu vou conversar com as pessoas, eu estou com o microfone, olha aqui, o braço fixado aqui, parado aqui, ó, travado aqui, ó. Tudo bem, pessoal? E eu devo ficar parado ou eu devo me movimentar? O que vocês acham? Hã? Mas olha, a movimentação, ela tem que ser uma movimentação sutil, tá? Eu me movimento para chegar aqui mais perto desse grupo. Quando eu cheguei aqui, eu dou uma paradinha, falo alguma coisa, aí eu saio. Venho para cá. Cheguei aqui a um certo ponto, eu paro também, falo um pouquinho com vocês, posso olhar para eles também, mas não é ficar se mexendo o tempo todo. Essas aulas aqui, elas são gravadas e algumas pessoas que moram fora do estado de São Paulo, até fora do país, querem fazer o curso, não tem como fazer, então elas adquirem as aulas gravadas. E aí eu peço para o aluno gravar vídeos e me encaminhar para que eu possa avaliar. E aí eu vejo aluno falar assim, olha, você não pode ficar parado, estático o tempo todo. Mas tem aluno que não entende isso e aí não para mais de andar. Aí não é falar o tempo todo sem parar. Isso também é ruim, isso aqui. Para quem está assistindo, a pessoa fica incomodada, falando e se mexendo sem parar. Não, é se mexer um pouquinho, parar, falar um tempo parado. Parado, que eu digo, é sem andar para lá e para cá, mas você não está parado totalmente, você está se movimentando aqui, ó. Você está olhando para esse grupo, você está olhando para esse grupo. Se você está assim diante de uma plateia, você pode eventualmente se afastar um pouquinho para falar, para ter maior amplitude aqui na hora de olhar para o grupo. De vez em quando eu venho em direção ao grupo, chego perto das pessoas aqui, ponho a mão no Mateus, se eu percebi que o Mateus está cochilando, eu boto a mão nele. Percebe? Chego aqui por quê? Porque eu estou contemplando o Francisco, ele entende que eu estou preocupado com ele, por isso eu estou me aproximando dele, certo? Então é importante que você se movimente. Eu posso me afastar virando de costas, também não tem problema. Cheguei aqui, eu já estou de frente de novo. Agora eu preciso contemplar todas as pessoas, olhando nos olhos. Eu não posso ficar aqui só desse lado. Imagine eu estou olhando para a Laura o tempo todo falando com a Laura. E vocês aí estão vendo que eu só olho para a Laura e só falo com a Laura. Fico o tempo todo olhando para ela. A impressão que vocês vão ter é de que eu estou nem aí com vocês. Que vocês estão olhando para mim. E eu preciso retribuir o olhar. Agora, se eu não retribuo, você logo começa a desviar o olhar também, já começa a olhar o celular, começa a cochichar, porque eu não estou nem aí com vocês, né? Essa é a sensação que a gente tem. Por isso que nós temos que ter o cuidado de falar assim, ó, passando os olhos, tá? Eu olho aqui para o Gesiel, olho lá para o Bruno, olho lá para a Deise, tá vendo? Então tem que olhar para todo mundo. E já nós vamos fazer uma experiência com vocês aqui para ver se vocês vão olhar para todo mundo. Alguma dúvida até aqui, gente? Olha, aqui nós somos todos colegas, nós estamos todos aqui com o mesmo objetivo. Vocês vieram aqui com uma expectativa, com desejo de aprender alguma coisa que seja útil, mas eu também estou aqui treinando também, estou exercitando. Cada vez que eu dou um curso, eu fico mais à vontade para dar outro curso e outro curso, eu vou ficando mais seguro, né?
E vou aprendendo mais, vou desenvolvendo mais coisas. Eu não parei de aprender. Eu continuo estudando, aprendendo, assistindo vídeos na internet, vendo outros professores de oratória para ver se eles estão falando alguma coisa importante para eu acrescentar aqui. Então, essa preocupação eu tenho sempre. Então, para mim é um exercício tremendo estar aqui dando aula. Então, nós estamos todos aqui no mesmo barco. Então, a gente tem que explorar o máximo que a gente puder, porque são só 4 noites e isso passa muito depressa. E a gente vai acabar esquecendo. Acho que 90% do que vocês vão aprender, vocês vão esquecer. A menos que vocês pratiquem e que de vez em quando assistam um vídeo, tem vídeos lá no canal Falante Influente. Mesmo que lá tenha coisas que eu estou dizendo aqui hoje, mas é legal assistir de novo para não esquecer.